Se os seus valores se sentem mais abalados por alguns palavrões do que por uma história de um genocídio, talvez fosse o caso de dar uma boa olhada neles. Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo. Meu nome é Carlos André Moreira, este é o seu canal de livros e literatura Admirável Mundo Livro, e hoje nós vamos examinar uma obra que representa o patamar máximo da excelência numa determinada linguagem narrativa. A obra-prima dos quadrinhos Maus, uma graphic novel escrita pelo ilustrador Art Spiegelman, e que, numa coincidência um tanto fortuita quanto infame, este mês foi proibida numa rede de escolas no estado americano do Tennessee, exatamente uma semana antes, por aí, da comemoração do Dia Internacional da Memória do Holocausto. Maus é uma multipremiada narrativa em quadrinhos, foi o primeiro quadrinho, inclusive, a vencer o prêmio Pulitzer ainda em 1992, e é centrada na narrativa de um sobrevivente de Auschwitz. Então nós vamos discutir o que faz esse livro tão bom a ponto de ser leitura obrigatória em escolas, e o que faz esse livro tão perigoso para que determinadas pessoas resolvam apostar nele seus instintos sensórios. Mas antes, aquele aviso obrigatório muito rápido. Se você gosta do nosso canal, se você gosta dos nossos vídeos, considere curtir o nosso trabalho para dizer para o algoritmo do YouTube que os nossos vídeos estão interessando a mais gente. Isso ajuda no crescimento do canal. Eu agradeço a vocês, não custa nada. Muito obrigado, vamos ao vídeo. Maus é uma alentada narrativa em quadrinhos produzida pelo ilustrador Art Spiegelman, nascido na Suécia pouco depois do fim da Segunda Guerra, que migrou para os Estados Unidos ainda na primeira infância com seus pais. A narrativa é centrada em depoimentos dados ao artista pelo seu pai Vladislav, que é identificado na obra pelo seu apelido Vladek. Com base nesses depoimentos de seu pai, Art Spiegelman reconstitui em texto e imagem a trajetória, principalmente ali da juventude de Vladek na Polônia, o seu casamento com a mãe do autor, Ania, a forma como ambos testemunharam ao longo de sua juventude a ascensão do nazismo, o progressivo aumento da repressão nazista aos judeus, tanto na Polônia quanto em outros territórios ocupados. A obra também concentra-se em explicar como Vladek, por meio de uma combinação entre desespero, esperteza e pura sorte, conseguiu sobreviver a Auschwitz, não apenas ele, como Ania. Uma das coisas pelas quais Maus é unanimemente considerada uma das obras-primas da linguagem dos quadrinhos, é a forma como ela consegue estabelecer uma tensão constante entre a gravidade de seu tema e a forma totalmente apropriada como ele é apresentado em termos gráficos. Maus é desenhado em preto e branco, com um traço bastante estilizado e que se ampara muito em achuras, em um sombreamento à base de riscos, às vezes até bastante sujo, em um contraste bem expressivo entre zonas escuras e zonas iluminadas do desenho. É uma forma gráfica, uma forma de apresentar a história que é muito eficaz em transmitir a sensação gradativa de aprisionamento e de sufocamento a que os protagonistas da narrativa, os pais do autor, Ania e Vladek, vão sendo expostos à medida em que, com os nazistas no poder, ampliam-se as restrições cada vez mais draconianas à própria livre circulação dos judeus nos territórios ocupados. Embora hoje haja muitas edições integrais da obra disponíveis, inclusive no Brasil, a história foi publicada originalmente em duas partes. A primeira delas, intitulada Meu Pai Sangra a História, veio ao mercado em 1980. Ela se concentra na narrativa em paralelo da juventude de Vladek com a gradual ascensão dos nazistas. Primeiramente, ele é convocado para o exército para servir a Polônia invadida contra os nazistas. Ele é mandado para o fronte de batalha, capturado pelos inimigos e passa então um ano num campo de prisioneiros. Primeiramente ele fica alguns meses nesse campo e depois ele é engajado numa tropa para realizar serviços e trabalhos forçados para os nazistas. Libertado após a anexação definitiva da Polônia, ele volta para casa apenas para encontrar a situação de seus familiares ainda mais precária do que quando partiu. As fábricas de propriedade da família foram expoliadas pelos nazistas e entregues a administradores membros do partido.
A família sobrevive, como todos os judeus do período, à base de cupons de racionamento sempre insuficientes, o que leva Vladek a começar a fazer alguns negócios por baixo dos panos no mercado negro para tentar conseguir dinheiro a mais para sustentar uma família grande, que inclui não apenas ele e sua esposa, mas também seu sogro, irmãs da esposa, cunhados, todos instalados no casarão em que a família ocupava em seus tempos mais prósperos. Mesmo essa maneira de sobreviver no subterrâneo logo se torna impraticável porque as penas aplicadas aos contrabandistas pegos com a mão na massa começam a se tornar cada vez mais violentas como forma de estabelecer um exemplo. Logo depois ainda, os alemães começam a apertar o garrote da população judaica, estabelecendo a sua política de guetos. A família é obrigada primeiro a se mudar para uma outra área e depois começa a política infame de segregação e deportação de judeus aos poucos. Vladek e Anya tentam escapar mergulhando na clandestinidade, mas são capturados e enviados para Auschwitz. O que acontece com eles no campo de Auschwitz e a forma como Vladek sobrevive a uma das principais indústrias da morte instaladas pelos nazistas é narrada no segundo volume, que só veio a ser publicado em 1991 e que traz o título irônico de "E foi aí que meus problemas começaram". Nesse segundo volume são narrados os inúmeros e desesperados esforços e artifícios de Vladek para sobreviver em Auschwitz um dia de cada vez. Não apenas a brutalidade arbitrária dos nazistas que administram o campo, como as próprias condições absolutamente desumanas e insalubres de alojamento a que todos estão submetidos. Maus é uma palavra que significa camundongo em alemão e está aí uma referência a uma das características mais conhecidas de Maus, mesmo entre aqueles que nunca leram a obra. No quadrinho, os personagens são desenhados em corpos humanos de proporções relativamente realistas, mas com os rostos e com uma certa pelagem distribuída pelo corpo de animais. Apenas essa escolha feita por Spiegelman na hora de narrar essa história já renderia aí um longo ensaio, como de fato já rendeu. Maus é uma das obras mais estudadas na academia. Para começar, o contraste entre o desenho anguloso, característico do quadrinho independente, e a animalidade dos personagens, remetendo às experiências do quadrinho mainstream dedicado a crianças, principalmente os da gigante Disney, provoca uma sensação de desconforto permanente. O traço sujo, preto e branco, evita a infantilização do tema que poderia vir das versões coloridas das mesmas páginas. Por esse mesmo motivo, aliás, o de evitar a espetacularização de um tema tão sério, Steven Spielberg filmou A Lista de Schindler também em preto e branco, só para dar um outro exemplo. Por outro lado, em Maus, o fato de que algumas das piores atrocidades cometidas pelo ser humano estão sendo representadas com personagens animais ajuda um pouco a amenizar o seu impacto e passar a mensagem sem repelir o leitor pelo grotesco. Ao mesmo tempo, a decisão também da representação pelas figuras animais não deixa de ser um comentário político também bastante deliberado. Vladek, o próprio Art, Anya e todos os outros judeus da história são representados como ratos humanoides, numa referência à bem conhecida retórica antissemita apropriada pelo nazismo. Por oposição lógica, os alemães, caçadores cruéis e meticulosos, são retratados como gatos. A representação de outras nacionalidades na graphic novel também faz referência a autoimagens e preconceitos arraigados junto a determinadas nações. Os franceses são mostrados como sapos, os americanos como cachorros, os poloneses como porcos. Mas Maus não é apenas uma obra de arte maiúscula pelo ponto de vista dos quadrinhos. Ele também é uma obra que consegue incorporar vários elementos bastante contemporâneos de muito do que se pensa na melhor literatura ponto. Um dos exemplos disso é que é uma obra que, ao longo do seu desenvolvimento, também interroga continuamente o seu próprio propósito, ao intercalar aí de forma bastante orgânica, múltiplas histórias que estão sendo narradas, na verdade, nessa aparentemente simples história em quadrinhos. A primeira delas, expressa já no subtítulo História de um Sobrevivente, é a do próprio Vladek, a sua biografia como um homem atropelado por circunstâncias históricas. Outra história apresentada no livro é a do próprio autor, Art Spiegelman, e o quanto o fato de ser filho de Anya e Vladek, dois sobreviventes do Holocausto, se torna uma espécie de herança involuntária desse trauma imposto à geração de seus pais.
A relação de Art Spiegelman com seu pai e sua mãe claramente foi estremecida durante muitos anos, e o próprio Spiegelman confessa na obra que o fato de que Richier, o primeiro filho do casal, não sobreviveu ao fim da guerra, antes mesmo ainda de Art nascer, representava para ele a existência da ausência de um irmão perfeito que nunca havia tido tempo de decepcionar seus pais e que, portanto, era uma sombra um tanto traumática. Anya, propensa a crises depressivas desde muito jovem, acaba por se suicidar muitos anos depois de ter sobrevivido ao Holocausto, em 1968, quando Art tem apenas 20 anos. Aí também um fato que acaba traumatizando a sua relação com o pai sobrevivente, a própria memória que ele tem da mãe, e um dos motivos pelos quais ele se lança, entre outras coisas, a tentar publicar essa história, produzir essa história baseado nas memórias do pai. E é aí que temos mais uma camada acrescentada no livro, a da narrativa da própria produção de Maus como um livro. A história várias vezes intercala os períodos passados na Segunda Guerra, que estão sendo narrados na própria voz de Vladek, com as constantes visitas que Art começa a fazer ao pai idoso para primeiro anotar e depois gravar as experiências e depoimentos do homem, já com vistas a produzir esse álbum em quadrinhos. O segundo volume, lançado apenas em 1991, ou seja, 11 anos depois do primeiro, já incorpora nessa camada narrativa ainda um outro elemento, o da dúvida, da culpa, a interrogação constante de Art Spiegelman sobre se ele teria o direito de se tornar um nome de sucesso no mundo dos quadrinhos por meio da representação daquelas memórias que não são dele, que são as de seu pai, daquelas experiências que não são vividas por ele, são as de uma geração anterior. Spiegelman põe em questão aí o seu próprio impulso para escrever essa história, os resultados do sucesso que a publicação faz. Há uma imagem muito significativa logo nas primeiras páginas do segundo volume, em que Spiegelman está à sua prancheta e cercado por o que poderia ser uma série de papéis amassados, mas que na verdade são os corpos retorcidos de vítimas do Holocausto, como se ele estivesse ali sobre aquelas vítimas construindo a sua reputação como quadrinista. O segundo volume também se entrega à discussão do elemento ético mesmo, da representação ficcional do horror nazista. Algo que está presente em muito da literatura contemporânea produzida dos últimos anos para cá, dado que é uma reflexão bastante presente na teoria literária contemporânea quando se trata da narrativa ou da apropriação da narrativa de outras pessoas. Como sabe qualquer um que leu o magistral romance de Laurent Binet, HHHH, ou mesmo o último volume da série Minha Luta, de Karl Ove Knausgård. Com tudo isso que está em jogo na obra, com todas as camadas de leitura, os fios narrativos, as inúmeras instâncias de discussão e reflexão que se entrecruzam no plano dessa narrativa, é um triunfo do livro finalizado o fato de que tudo é expresso e organizado na forma de uma narrativa que se lê com palpitações e tensão o tempo todo, não apenas por ser alguma narrativa especialmente aventuresca, mas por ser um testemunho humano de pungência e de impacto inegável. É por isso que Maus é tida quase unanimemente como uma das obras-primas formais e conceituais do quadrinho como linguagem e da narrativa humana como um todo. As tentativas de censura sempre trazem no seu âmago as sementes da sua própria anulação. Desde que a história se tornou notícia, Maus novamente começou a registrar grandes números de vendas e passou a ser novamente comprada, lida e bastante procurada. O que é ótimo, porque essa é uma obra que todos deveriam ler mesmo. Principalmente se tiver gente que não quer que você a leia. Gente, esse foi o seu Admirável Mundo Livro de hoje, aproveitando finalmente um pretexto para falar de quadrinhos, algo que eu não fazia já desde 2020 e que eu até gostaria de fazer mais. Se vocês querem ver um pouco mais de quadrinhos na plataforma do Admirável Mundo Livro, deixem aí os seus comentários, deixem as suas sugestões. Muito obrigado pela atenção. Curtam o nosso trabalho se vocês gostam dele, para ajudar o algoritmo do YouTube a decidir recomendá-lo para mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a chegar aos 1000 assinantes.
nós alcançamos a marca depois do nosso último vídeo. Muito obrigado de coração ao carinho e à presença de todos vocês.